Então a gente, discutindo sobre ferramentas, as pessoas falam também muito sobre holding. Então, novamente a pergunta, a holding talvez então seria uma melhor alternativa? Talvez. A resposta é talvez seria uma melhor alternativa. Holding é outro efeito manada. Eu não tenho absolutamente nada contra nenhuma ferramenta, nem contra doação, nem contra holding. O que eu quero trazer aqui é uma reflexão de por que está sendo criada essa holding? Qual a finalidade? Eu tenho patrimônio, especialmente imobilizado, que justifique a criação de uma holding? Eu recebo aluguéis desse patrimônio? Essa holding vai ser uma holding patrimonial ou empresarial? Eu preciso entender para saber se justifica criar holding ou não, senão é só custo, senão eu estou montando um elefante branco. Uma informação que eu me deparo em quase todas as reuniões que eu faço sobre esse tema, sobre planejamento sucessório, são investidores que criaram holdings e não sabiam que precisavam doar as cotas dentro da holding. Ele simplesmente fez uma holding, colocou tudo, transformou tudo em cotas dentro dessa holding, colocou cônjuge, filhos ali como sócios. Claro que na falta dele as cotas vão ser dos sócios, né? Filhos, marido, esposa, quem ele colocou ali dentro. Mas vai ter inventário das cotas. Não é tão simples assim, eu não pego um patrimônio, coloco dentro de uma PJ e o Estado fica cego para aquilo e não vai me tributar. Não, eu tenho que doar as cotas. Então vale a pena criar uma holding e fazer doação dessas cotas? Precisa avaliar se o volume de patrimônio justifica isso. Então, tendo em vista a particularidade de cada ferramenta, qual seria a melhor pensando em planejamento sucessório? A melhor eu não posso indicar, porque vai ter uma melhor ferramenta para cada caso, para cada família, cada estrutura. Se eu estiver conversando com uma pessoa de 80 anos, eu vou ter algumas ferramentas que eu vou indicar. Se eu estiver conversando com uma pessoa de 30 anos, eu vou ter outras ferramentas que eu vou indicar. O que eu posso dizer é que, de maneira geral, as ferramentas mais comuns de serem utilizadas para isso são previdência privada. A previdência privada, eu vou dizer que há 20 anos atrás, ela foi amplamente usada para isso, para essa finalidade, para fins sucessórios. Hoje não é mais tão utilizada porque alguns estados já definiram por tributar a previdência com ITCMD. Em Minas, a previdência já é tributada com ITCMD. Eu sou mineira, então posso dizer que lá já é uma decisão do STJ. Aqui em São Paulo não é uma decisão, João, mas tem inúmeras jurisprudências, especialmente de PGBL, sendo tributadas com ITCMD. Então, ela é uma ferramenta que não entra no inventário, então ela vai direto, mas pode ser tributada sim com ITCMD. Offshore, todos esses fundos internacionais, a própria Trust, né, que é criar uma bolha, vamos dizer assim, patrimonial fora do Brasil, com gestão fora do Brasil para fins sucessórios. Offshore já é tributada também pós-reforma tributária, tá? Trust ainda não se ouve falar disso, porque é uma ferramenta que já vai ser direto, né, entregue aos herdeiros. Nós temos instrumentos de holding, que eu vou dizer são sim instrumentos sucessórios. Então, se eu fizer uma holding especialmente fazendo doação das cotas, eu resolvi meu problema sucessório ali dentro. Testamento, pouco se fala hoje de testamento, mas é uma ferramenta sucessória. Mas ela também mitiga a distribuição e não o custo. Então, se eu faço um testamento, eu vou dizer, olha, eu quero que isso fique para esse, isso para esse, isso para aquele. Mas o ITCMD vai ser cobrado sobre aqueles bens, tá? E tem uma ferramenta que nós temos usado muito, João. Eu particularmente sou fã, né? Que é um instrumento muito simples, que ele vincula, ele lastreia uma fatia do patrimônio do investidor em uma apólice de seguro de vida vitalício. O nome da estrutura é Whole Life, tá? Ela tem origem americana, por isso o nome Whole Life. Lá fora é feito há muitos anos. Aqui no Brasil, eu acredito que é algo em torno de 40 anos de estrutura já operando aqui no Brasil corretamente. É um instrumento simples que aparta essa fatia do patrimônio de uma sucessão. Ele fica completamente descolado da holding, do inventário, de um offshore, de qualquer instrumento que eu tenha para fazer sucessão, de uma previdência, eu vou ter descolado uma fatia através de uma apólice de seguro de vida, e por estar em uma apólice de seguro de vida, sem ITCMD, sem imposto de renda, então eu ganho muito do aspecto fiscal com esse instrumento. Perfeito.
Bom, e já falando dele, que a gente queria entrar nesse mérito, a Thaís Pereira, né, Wealth Planner, ela tem o seu Whole Life. Eu queria te perguntar por que você tem Whole Life e por que ele faz sentido para você. Bom, eu trabalho com isso há 15 anos, né? Então seria até estranho se eu não tivesse esse instrumento dentro do meu planejamento financeiro. Eu tenho primeiro por acreditar e vivenciar. Esse tema que é pesado de falar, ele é minha rotina. Então eu já vivenciei processos sucessórios inúmeras vezes. Eu sei bem de como funciona e eu sei o que resolve. O que resolve em 99% dos casos de processo sucessório é dinheiro. O que resolve não é papel, o que resolve não é a casa, o que resolve não é o apartamento, o que resolve é o dinheiro. E o dinheiro facilitado, o dinheiro desbloqueado. A decisão de fazer meu Whole Life, ela veio há 4 anos atrás, ela casou com alguns momentos da minha vida, porque eu acho que para ter uma apólice robusta, vitalícia, você tem que ter patrimônio e disponibilidade financeira para comprar isso. Então a gente não faz isso em qualquer momento da vida. Eu já preciso ter um patrimônio que justifique. Eu tenho 3 filhos, então isso é mais do que um motivo para ter esse instrumento. E eu não queria fazer, João, uma apólice que terminasse, que acabasse. Que, inclusive, é uma questão para outros tipos de seguro em que se eu pago um determinado seguro por 20, 30 anos, mas em algum momento eu interrompo ali o pagamento daquele seguro, eu não tenho mais o benefício, né? E é um pouquinho diferente quando a gente fala de Whole Life, né? Eu acho que é totalmente diferente. Eu comparo esses seguros tradicionais que o corretor faz, que o banco faz, que o mercado faz, como seguros alugados. Eu vou pagar para ter aquela cobertura como eu pago um aluguel de uma casa. Eu pago o aluguel de uma casa, moro naquela casa durante aquele período, venceu o contrato de aluguel ou eu parei de pagar o aluguel, vou ser despejado da casa. E o que eu paguei? Ficou pelo tempo que eu morei. Isso é um seguro temporário. Eu pago por uma vida às vezes e talvez lá na frente esse seguro não vai ser renovado ou talvez lá na frente eu não vou ter saúde para renovar esse seguro ou uma terceira hipótese, eu não vou ter dinheiro para pagar essa apólice, porque ela fica tão cara à medida que eu fico mais velho que eu mesma não vou querer manter. Isso é um seguro temporário, tá? Lembra plano de saúde, né? Que também vai classificando por idade. Sim. O Whole Life é compra de patrimônio. Já me lembra de uma casa financiada, onde eu pago o financiamento por uma janela de tempo, que eu vou definir qual janela de tempo. Dentro das casas de investimento, a gente trabalha quase sempre com 10 anos, porque é a melhor relação que eu tenho de compra desse capital. Então, por 10 anos eu vou aportar dentro de uma estrutura de seguros, só que finalizou os 10 anos, a pólice é minha, vitalícia. Não tem se eu morrer, tem quando eu morrer. Quando eu morrer, os meus 3 filhos vão ter acesso a essa apólice sem ITCMD, sem imposto de renda. Ela é uma estrutura impenhorável, nenhuma ação judicial pode acessar aquele patrimônio, nenhuma dívida, nenhum litígio. E eu quitei ela nos meus 10 anos mais produtivos, né? Porque como eu fiz mais jovem, eu vou casar isso com uma fase produtiva da minha vida e eles vão ter esse direito a esse patrimônio de maneira vitalícia. Agora é interessante falar que quanto mais jovem se faz isso, melhor é no aspecto de quanto eu vou aportar para ter esse capital segurado, João. Esse é um ponto que eu queria entrar também, porque, por exemplo, a gente não escolhe, eu não escolho se daqui 2, 3, 10 anos eu venho a faltar, né? Eu vou faltar ou não, mas eu escolho se eu posso ou não ter esse tipo de ferramenta. Para quando você fala em compra de patrimônio, ou seja, não importa se a pessoa tem 30, 25, 60, 80 anos, pode fazer sentido dentro do portfólio ali do que ela tem de ferramentas para o planejamento sucessório ou até mesmo pensando nos sucessores em como os bens, como os investimentos ou os ativos, né, serão passados para esses sucessores. Então, queria que você comentasse por que faz sentido desde a pessoa mais jovem até a pessoa mais velha também. Faz sentido porque quando a gente fala de uma estrutura de compra de apólice de seguro, compra de um patrimônio através do seguro, eu não estou condicionando a hipótese, eu estou condicionando a evento. Eu estou dizendo, no evento morte, esse patrimônio vai ser repassado aos meus filhos. Tudo vai ser repassado aos meus filhos no evento morte.
tudo, mas eu estou tendo cuidado de dizer o dinheiro que está dentro dessa estrutura eu quero que repasse imediatamente, eu não quero que bloqueie e eu quero que repasse líquido sem deixar um centavo na mão do governo, sem deixar um centavo na mesa do governo, porque todo o resto vai ficar uma fatia na mesa do governo. E quando eu crio uma apólice, eu estou dizendo, não, essa fatia não vai ser carregada de impostos. E eu consigo, por ter risco envolvido, o risco é de morrer prematuramente, o risco não é de morrer, porque a seguradora ela entende que eu vou morrer em algum momento, o risco é de morte prematura. Quanto mais jovem eu faço, mais eu consigo alavancar esse patrimônio para os meus filhos. Então eu consigo, mais jovem, comprar uma apólice de 1 milhão por meio milhão, por 10 aportes de 50 mil. Então seria como se no D0 eu dissesse, amanhã se eu faltar eu quero que eles tenham 1 milhão, pois eu vou aportar 50 esse ano, o ano que vem mais 50. No terceiro ano, mais 50. Se eu faltar no meio do caminho, tá quitado a estrutura e vai ser repassado para eles. Mas se eu sobreviver, eu vou ter comprado 1 milhão por 500. Eu não consigo isso numa prév. Numa prév, para eu ter 1 milhão, eu tenho que colocar 1 milhão. Eu não consigo isso numa holding. A holding, ela vale o patrimônio que eu coloquei dentro da holding. Eu não consigo isso na doação. Eu vou transmitir para os meus herdeiros o bem que é, pelo valor que vale. Mas essa chave de alavancagem eu consigo nesse tipo de estrutura. Então eu acho que ela cabe com todas as outras. Não é uma ou outra, é uma e outra, né? Então eu posso ter uma holding e um whole life. Eu posso ter uma previdência e um whole life. Eu posso ter um grande patrimônio, um portfólio imenso de patrimônio e ter um whole life. Eu posso ter muita liquidez no mercado e ter um whole life, porque ele vai fazer a parte da janela que fica por fora, como se eu tivesse um cofre dentro da minha conta de investimentos e eu desse uma senha para dizer assim, olha, na minha falta, abre, Laura, Daniel e Isabela, que são os meus, abram esse cofre com essa senha, porque esse dinheiro vai vir por fora. Mais ou menos isso. Perfeito.